Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa noite no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19. Eu quero ler esse trecho em que diz que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, Jesus já ressuscitado, ele encontra ali e aparece aos seus discípulos. João, capítulo 20, 19 diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Eu fiz uma reflexão recente a partir desse texto, a partir dessa mensagem que eu quero partilhar com vocês, a respeito do porquê eu entendo que a fé cristã é importante para mim. Talvez um pouco mais do que isso, porquê eu vejo valor e eu me entendo como discípulo de Jesus, porque eu sigo esse caminho, porque eu sigo os passos de Jesus e o tenho como mestre. Com certeza, na minha reflexão, isso passa também do porquê eu sou pastor, do porquê eu me propus, a partir daquilo que eu entendo como um chamado, responder a esse chamado positivamente, sendo alguém que trabalha dessa maneira diferenciada, um pouco mais intensa na obra de Deus junto da Igreja de Jesus. Por que eu entendo que essa fé é algo importante? E quando eu parei para pensar a respeito disso e comecei a pensar no que representa a fé cristã, no que representa o ensino de Jesus, eu consegui detectar muitos elementos que me fazem vibrar diante da fé cristã. Essa fé, partilhar dessa fé, dessa vida, desse discipulado de Jesus Cristo, tê-lo como mestre, assimilar o evangelho como algo de grande valor na minha vida, me leva a pensar e a refletir que alegria que eu tenho e que privilégio que eu tenho de ser o portador da mensagem dominical, de partilhar deste ensino semanalmente com vocês. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, o ensino cristão, que traz no seu cerne a mensagem do amor, é algo extremamente poderoso. Pensar que Jesus é alguém que nos ensina a amar o nosso próximo, a dar a outra face, é alguém que nos ensina a estender a mão. Pensar que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de paz no meio da guerra, de paz no meio dos conflitos, de paz no meio da nossa sociedade. Pensar que a mensagem do Evangelho nos ensina a respeito do perdão, perdoar o outro, reconhecer as nossas falhas, portanto, também uma mensagem de humildade. Pensar que o Evangelho me ensina e me estimula a lutar e a buscar a justiça nesse mundo. Trazer os feixes dos sinais do reino de Deus nesse mundo injusto, promovendo, portanto, a justiça. Pensar as questões sobre a justiça na nossa sociedade, no nosso tempo, no meu tempo, nesse tempo em que eu sou discípulo de Jesus, isso me encanta. Todos esses elementos me encantam, porque eu percebo que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de vida, é uma mensagem viva, é uma mensagem de algo que é novo, ela traz novidade, ela irrompe no nosso tempo, na nossa história, na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa jornada, de uma maneira criativa,
de uma maneira viva, de uma maneira ativa. E tudo isso transforma não somente a nossa vida, mas é uma mensagem que tem o potencial de abalar as estruturas do mundo, como já abalou e continua a abalar, e sempre vai colocar o mundo de cabeça para baixo, sempre vai confrontar as lógicas que estão postas aí, lógicas essas que são, na maioria das vezes, contrárias ao reino. A mensagem do evangelho, por isso, ela se manifesta de uma maneira muito poderosa, trazendo amor, trazendo graça, misericórdia, justiça, humanizando a humanidade, humanizando a vida humana, trazendo outro tipo de olhar para a vida humana. E quando eu observo todo esse poder criativo que há na mensagem do evangelho, no ensino de Jesus, que há na fé cristã, eu vibro de alegria. E eu me sinto privilegiado de não somente ser discípulo de Jesus, mas de também me perceber como alguém vocacionado para partilhar deste ensino, para partilhar dessa mensagem, dessa maneira mais intensa, como eu tenho o privilégio de fazer dominicalmente, de pastorear uma igreja local, de atender pessoas, ensinando-as a viver a partir das lentes do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Olhar tudo isso aqui é maravilhoso, é encantador, e talvez eu ficaria aqui os 40 minutos da mensagem refletindo sobre o quão vibrante é essa fé. Mas eu sei que há um perigo também. Há um perigo na fé cristã, há um perigo na religião cristã, há um perigo no cristianismo. Que todos nós aqui, por estarmos envolvidos com a religião cristã, nós corremos. Que é olhar para todos esses elementos maravilhosos e intensos da nossa fé e pensar neles e trabalhar com eles de uma maneira abstrata. É trabalhar com eles de uma maneira meramente a respeito de um ensino metafísico que fala sobre o conceito de amor, que fala sobre o conceito de paz, que fala sobre o conceito de justiça, que fala sobre o conceito de vida, que fala sobre o conceito da humildade, etc., mas de uma maneira abstrata, de uma maneira teórica, apenas como um mero discurso. Nós corremos o risco, todos nós, de vivenciarmos a religião cristã. E aí não mais o evangelho, eu quero fazer uma distinção entre evangelho e entre a religião. A gente corre o risco de vivenciar essa experiência da fé de uma maneira tão abstrata que chega ao ponto de ser algo que nos anestesia, que nos paralisa, que nos entorpece, que nos anestesia a tal ponto da gente falar sobre a fé, da gente experimentar algo da fé, da gente ter um vocabulário da fé, da gente participar de coisas da fé, da gente experimentar uma espécie de religião cristã. Mas isso ser algo anestesiante no sentido de que a gente está numa zona de conforto religiosa falando sobre o nosso Deus, mas toda a potência do evangelho não estar presente na nossa vida. Sabe quando eu identifico que isso acontece? Quando a gente olha, por exemplo, os problemas do nosso mundo, os problemas da nossa vida, as questões complicadas da existência, e aí a gente vira assim e diz o seguinte: não, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Então, calma aí. Recentemente, uma mulher negra, nova, grávida, morreu vítima de bala perdida novamente no Rio de Janeiro. E a gente corre o risco de articular as ideias sobre a nossa fé para dar uma resposta a esse fato e dizer o seguinte: não, mas Deus permitiu, Deus quis, Deus é soberano, Deus está no controle. Isso para mim é a resposta cristã, da religião cristã, a um fato complicadíssimo
que me parece algo que nos anestesiou para a gente olhar para isso e só saber dizer isso. Quando a gente olha, por exemplo, para a pandemia que nós estamos todos aqui enfrentando, quando a gente olha para esse vírus se dissipando, quando a gente olha para a gestão sanitária, a gente vê os números de morte aumentar, chegando praticamente a 500 mil mortos pela Covid no Brasil. Quando a gente olha para tudo isso e a nossa fé olha para essa situação e diz assim: Deus permitiu isso, Deus está no controle, vamos orar. E meramente orar, e eu não quero aqui, em hipótese alguma, diminuir o valor da oração, o valor da intercessão, o valor da gente clamar ao nosso Deus. Muito pelo contrário, eu incentivo você e eu também clamo a Deus. Mas quando a nossa fé é capaz tão somente de olhar para 500 mil mortos e tão somente dizer Deus está no controle, me parece que a nossa fé está completamente anestesiada. Ela perdeu completamente a potência dela. Ela perdeu completamente a criatividade dela, a novidade dela, o valor dela. Porque faz com que a gente consiga ficar meramente em conceitos abstratos, em ideias abstratas, e a gente não consegue de forma alguma materializar esse amor, materializar essa justiça, materializar essa graça, materializar esse perdão, materializar toda a potência do evangelho na nossa vida. Portanto, eu quero dizer o seguinte nessa noite para você. Eu quero te dizer que a religião, ela nos anestesia. Ela faz a gente ficar numa zona de conforto. E não raramente dentro da fé cristã, dentro do cristianismo, ela nos anestesia e nos leva para um determinismo. As desgraças estão acontecendo, os problemas estão acontecendo no casamento, na vida, na criação dos filhos, na profissão, na sociedade, em todo lugar está o caos. Mas é a vontade de Deus. Mas é isso aí, vamos orar. Né? Esse tipo de fatalismo é anestesiante. Esse tipo de determinismo é anestesiante. Mas matou a menina ali de novo de bala perdida. Mas Deus permitiu. Isso é anestesia. Isso é religião. Isso é religião. E me parece que quando a gente olha para o evangelho, a gente vê outra possibilidade. A gente não vê anestesia, a gente vê vida, a gente vê potência, a gente vê um Deus que sopra o Espírito Santo, né? E é isso que a gente detecta nesse trecho que nós lemos. Em primeiro lugar, quem que é o Deus que se revela aqui na ótica do apóstolo João, narrando esse acontecimento pós-ressurreição de Jesus? Ele narra pra gente o encontro do ressurreto com os seus discípulos. E ele se encontra com seus discípulos que estão amedrontados com medo dos judeus. Ele se encontra com eles e diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. A fé cristã é uma fé em um Deus que nos envia. A gente sabe que em breve Jesus vai ser assunto ao céu, conforme relatado lá em Atos dos Apóstolos pelo Lucas. Ele vai subir e vai ficar à direita do Pai. E aqui João, na perspectiva dele, há uma antecipação desse sopro do Espírito, que em Lucas vai acontecer em Atos 2. E diz o seguinte: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. A gente sabe que hoje Jesus fisicamente não está aqui conosco. A gente sabe que hoje, fisicamente, a presença de Jesus, ela se dá por meio do Espírito Santo. Espírito esse que vem habitar em nós, que vem habitar na nossa vida. Espírito esse que é soprado sobre nós, que foi soprado sobre os discípulos. Espírito esse que é fôlego de vida. Talvez a gente consiga, a partir desse texto de João, fazer uma alusão a Gênesis, capítulo 2, verso 7. Que fala sobre o fôlego de vida que é soprado sobre o homem, sobre a humanidade, que nos faz viver.
A gente pode observar também esse Espírito que desce com toda a potência em Pentecostes, em Atos 2, como eu disse. O Deus do nosso Senhor Jesus, o nosso Cristo, ele escolheu em sua soberania trabalhar com a humanidade, com seus discípulos e com a sua igreja, não como alguém que vem aqui e fica com a gente para sempre resolvendo todos os nossos problemas e as nossas questões. Mas Deus ele quis soprar o Espírito dele sobre nós, sobre a nossa vida. Em nós, o Espírito Santo habita em nós, ele está em nós, ele foi soprado em nós. Nesse sentido, a gente precisa entender que a fé cristã, ela não é uma abstração, ela não é uma ideia, ela não é uma teoria, ela não é uma doutrinação. A fé cristã é a fé daqueles que foram soprados, daqueles que receberam o Espírito, a potência de Deus em suas próprias vidas, aqueles que experimentaram a realidade celestial do Espírito Santo em si, dentro de si, e são movidos por esse Espírito Santo, e são comissionados por Deus para continuarem a obra de Jesus Cristo aqui na Terra. Novamente, Jesus, fisicamente, ele não está aqui fazendo a obra dele. Ele não está aqui dando continuidade à pregação dele. Ele não está aqui trazendo alento para a alma dos aflitos, fisicamente. Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos. Eles vivenciaram a experiência de receber o Espírito. E é esse Espírito que conduz os filhos de Deus, que conduz os filhos de Deus na terra. É esse Espírito de vida que pulsa no coração do crente, que pulsa no coração do discípulo, que pulsa no coração e na alma daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, daquele que tem nos ensinos de Jesus algo de valor. Não é uma abstração, não é uma anestesia que faz a gente simplesmente, Deus quis assim. Mas tá bom, isso aqui tá uma desgraça. Vou orar por isso. E tá bom, vou orar. Vou esperar no Senhor. Mas Deus está no controle. Mas é isso aí, essa desgraça. Deus permitiu. Não. O discípulo de Jesus não fica anestesiado. Aquele que foi soprado, aquele que recebeu o Espírito, ele desfruta plenamente da potência e da vida do Espírito na sua caminhada, na sua jornada. Ele é alguém que foi enviado como embaixador de Cristo na terra, como diz o apóstolo Paulo, para vivenciar e para continuar a obra daquele que nos chamou, Jesus Cristo. Por isso, como o Pai me enviou, eu os envio. E sopra o Espírito Santo sobre eles. Sopra o Espírito Santo sobre eles. Qual que é a implicação de nós sermos soprados, de nós recebermos esse sopro do Espírito Santo? Deus, ele diz aqui, aliás, o João descreve aqui Jesus dizendo aos discípulos o seguinte: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Existem muitas discussões teológicas a respeito do que significa esse se vocês perdoarem serão perdoados, se vocês não perdoarem não serão perdoados. Me parece evidente que quem perdoa pecados é Deus. Quem perdoa pecados é o Senhor. Nós somos justificados, nós somos salvos, nós somos redimidos pelo Senhor, não por nenhum homem, não por nenhum intermediário, não por nenhum pastor, não por nenhum apóstolo, não por nenhum padre, não por nenhum ministro religioso, mas por Deus exclusivamente. Mas o ponto que eu quero destacar dessa fala de Jesus aqui para os discípulos que estão sendo comissionados é que existe aqui, me parece, uma responsabilidade que está sobre a vida do discípulo. A responsabilidade de exercer essa fé na prática, de exercer esse ensino na prática.
O perdão não é um ente filosófico que está lá na metafísica, lá na transcendência, lá não sei aonde, lá na lousa da faculdade de teologia. O perdão é algo que está no dia a dia e na prática, e depende para ele acontecer, depende de você, depende de mim, depende de vocês, discípulos, Jesus está dizendo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, vocês não estarão perdoados. Eu me lembrei também, lendo esse trecho, me lembrei de Mateus 6,12. Aquele trecho em que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Vocês vão se recordar. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não existe na fé cristã algo de um tipo de experiência em que eu fico parado simplesmente aguardando e vem o perdão de Deus sobre a minha vida e eu sei racionalmente que eu fui perdoado e está tudo certo porque agora as ruas de ouro estão garantidas. E eu fico inerte, anestesiado. É tudo à vontade de Deus, a desgraça está acontecendo à vontade de Deus, eu não estou perdoando, mas é a vontade de Deus, ele não me perdoa, mas é a vontade de Deus. Estão matando gente de bala perdida, é a vontade de Deus. Tá tendo injustiça, é a vontade de Deus. O mundo tá caótico, é a vontade de Deus. A crise sanitária tá matando mais de 500 mil pessoas no Brasil, e é a vontade de Deus. Não! O crente não é alguém que fica anestesiado e paralisado diante do caos, diante das injustiças, mas é aquele que entende que há responsabilidade na sua vida, há responsabilidade na sua caminhada, há responsabilidade no seu dia a dia, no seu discipulado, para praticar aquilo que ele aprendeu de Jesus. Portanto, amor não pode ser uma coisa abstrata, perdão não pode ser uma coisa abstrata, perdão de dívidas não pode ser uma coisa abstrata, porque perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Que papo é esse de um conceito abstrato que cabe na minha cabeça e não cabe no meu dia a dia? Que papo é esse dessa teologia desencarnada que não encarnou na vida, na concretude? Que papo é esse de falar de graça, de falar de amor, de falar de paz, de falar de justiça, de falar de vida e etc. E não ter isso no dia a dia, não participar disso, não promover isso? O Espírito foi soprado sobre nós ou não? Porque se foi, me parece que a responsabilidade está conosco, está com a gente, é comigo e com você. É comigo e com você. Somos responsáveis, como discípulos e discípulas de Jesus, por materializar os elementos que encantam, que nos encantam da nossa fé, os elementos do Evangelho no nosso dia a dia. Como que isso acontece na prática, pastor? Bom, em primeiro lugar, quando nós pensamos a nossa sociedade. De que adianta a gente ficar falando de justiça aqui sobre os profetas do Antigo Testamento? De que adianta a gente ir 10 horas da manhã todos os domingos para falar sobre justiça no nosso IBQ Educação? De que adianta a gente refletir, a gente ler e estudar a respeito dos problemas sociais do mundo? Se nós não estamos materializando essa justiça, se nós não estamos sinalizando o reino de Deus no mundo, se nós não estamos transformando em algo concreto a realidade do Evangelho. Porque se não estivermos fazendo isso, a gente está falando sobre um monte de ideia bonita, sobre um monte de ideia interessante e legal, sobre um monte de coisa bacana, mas que está no campo das ideias. E a fé cristã não é do campo das ideias, a fé cristã é do campo da realidade, da concretude, porque Deus, Jesus, sopra o Espírito, ele nos envia, ele nos responsabiliza. Hajam assim, pratiquem isso, perdoem para serem perdoados. Perdoem as dívidas, como vocês têm perdoado os seus devedores. Vai ser perdoado de você na medida em que você perdoa. E como diz o texto aqui, estarão perdoados, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Tem algo que é nosso, tem algo que está em nós. Se a gente quer se encantar com o Evangelho, com a vida cristã, com a caminhada do discipulado de Cristo, existe uma implicação prática. Nós precisamos exercer, e precisamos exercer isso na nossa sociedade. Precisamos olhar para esse mundo e não admitir a injustiça.
Isso precisa gerar revolta na gente, isso precisa gerar um incômodo na gente, um inconformismo santo na gente. E nos fazer entrar num movimento para que as coisas mudem. Porque a fé cristã, o evangelho não nos anestesia. Quem anestesia é a religião, e a gente não é da religião, a gente é do evangelho. E ser do evangelho implica, sim, em olhar para as realidades concretas da existência da sociedade e falar assim, não, eu não posso viver num país que tem 500 mil mortos por Covid-19. Eu não posso admitir isso, porque se eu admitir, foi a vontade, sabe o que vai acontecer ano que vem, sabe o que vai acontecer daqui 10 anos? Vai vir outra pandemia e vai ter 1 milhão, vai ter 1,5 milhão. Porque a gente vai banalizar o mal, a gente vai banalizar a maldade. A gente não pode admitir um país em que tem gente que tem a vida ceifada por uma bala perdida, uma mulher grávida nova. A gente não pode admitir que haja esse tipo de injustiça no nosso país. A gente não pode admitir que tenha gente no nosso país vivendo em situação de miséria, de fome, de pobreza. A gente não pode admitir as injustiças. Gente que tem acesso a uma educação adequada e gente que não tem nem internet para acompanhar as atividades educacionais de casa no meio da pandemia. Isso tem que incomodar a gente. E o conceito de justiça tem que encarnar na nossa vida a tal ponto que nós, como igreja e discípulos de Jesus, a gente coloque em prática a nossa fé. Para que a fé que nos encanta teoricamente encante o mundo. Para que a gente dê testemunho, para que a gente seja enviado e pratique aquilo que Jesus nos chamou a praticar. Porque assim como o Pai o enviou, Ele nos enviou. E nos enviou para fazer o quê? Para falar a respeito de coisas abstratas e teóricas? Não, para encarnar na vida e transformar o mundo, a sociedade. E digo mais, não somente a sociedade, mas a igreja. É fácil e importante, em uma certa medida, que a gente tenha uma crítica à igreja institucional, que a gente faça uma autocrítica à igreja institucional, que nós que somos a igreja possamos ter a capacidade de nos fazer uma autocrítica, para detectar os nossos problemas, as nossas incoerências, a nossa hipocrisia, as nossas questões que precisam ser ajustadas à luz da palavra de Deus, à luz do evangelho. E a igreja, que é o lugar da comunhão dos santos, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que é uma comunidade de amor, de fraternidade, a igreja em que todo mundo tem tudo em comum, em que todo mundo se ajuda, em que todo mundo se ama, a igreja, inclusive, como nós somos reconhecidos, nós somos reconhecidos como Igreja Batista em Quitaúna, como uma comunidade amorosa, uma igreja amorosa. Agora, esse amor, essa comunhão, esse corpo, essas ideias lindas, elas não podem ficar na abstração. Elas têm que se tornar realidade. Como que elas se tornam realidade? Na hora que eu e você saber que Deus soprou sobre a gente o Espírito dele e disse o seguinte pra gente, olha, da mesma forma como eu enviei meu filho, estou enviando vocês. Vão agora e façam a igreja ser a igreja de Jesus que deveria ser. Façam a igreja ser amorosa. E como que a gente faz? Amando. Como que a gente faz? Perdoando. Como que a gente faz? Sendo gracioso. Como que a gente faz? Não sendo hipócrita. Como que a gente faz? Não sendo injusto. Como a gente faz? Sendo paciente. Como que a gente faz? Sendo manso. Como que a gente faz? Exercendo na prática aquilo que nós fomos chamados para viver. Parando de falar sobre e exercitando, praticando aquilo que nós fomos chamados para praticar. É, portanto, quando eu perdoo, que eu materializo. É quando eu perdoo, olha, eu te perdoo. E quando também eu reconheço o erro, olha, eu errei. Eu estou errado. Me perdoe. Quando essa lógica do evangelho ela está em curso, em prática, a igreja vira igreja. A igreja vira o corpo de Jesus. A igreja dá testemunho de Jesus. E sabe o que acontece? A gente começa a sinalizar para o mundo o que é a verdadeira igreja de Jesus à luz da palavra de Deus. Quando a gente pratica amor, paz, perdão, justiça, vida, toda essa potência criativa no seio da igreja. Deus soprou, Jesus soprou o Espírito. O Espírito está em nós. E não é teoria, é prática na igreja. E na família?
A mesma coisa. A mesma coisa. O casamento está arruinado. A criação dos filhos está caótica. A vida familiar está problemática. Ah, pastor, ora por mim. Oro por você. Mas o que você vai fazer para mudar? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua mudança? Se você não muda, nada muda. Ah, mas eu estou muito triste por causa de uma coisa que aconteceu 30 anos atrás na minha vida. 30 anos, 20 anos, 10 anos, ontem. Resolve agora. Perdoa. Reconcilia. Coloque em prática os valores do reino na tua vida, na tua casa, no teu lar. Se abra para o evangelho. Pare de ficar anestesiado com a religião, pedindo oração para todo mundo e não fazendo nada. E não mudando, e não reconhecendo os seus erros, e não recapitulando o que precisa ser ajustado. Pare de ficar anestesiado nesse lugar determinista. Ah, é assim, Deus quis assim, tá tudo certo. Porque tem coisa, gente, que a gente fala assim, Deus quis assim, etc. Não, a maioria das coisas a gente tem clareza do que Deus quer. Deus quer paz na nossa casa, Deus quer justiça na sociedade, Deus quer amor na igreja, Deus quer que a gente perdoe, Deus quer que a gente seja perdoado, Deus quer que haja na nossa caminhada perdão, vida, companheirismo, fraternidade, amizade, lealdade, fidelidade, etc. É isso que Deus quer. E a gente já sabe o que Deus quer. E se a gente sabe o que Ele quer, o que adianta você ficar orando? A gente tem que praticar aquilo que a gente já sabe. Deus, me responde, me dá um sinal para ver se é para eu perdoar o meu cônjuge. Me dá um sinal para ver se é para eu investir tempo com meu filho e com a minha filha. Me dá um sinal para saber se eu preciso, né, melhorar a harmonia do meu lar. Você não precisa de sinal para isso. Você precisa praticar o evangelho e sair da anestesia da religião que te paralisa, que te anestesia. Para praticar porque o Espírito soprou e Deus te enviou, como Ele enviou o Filho. Inclusive para dentro da tua casa. Em relação a você, o seu interior e a sua vida, o que Deus quer de você? Deus quer que você desfrute de paz. Deus quer que você tenha uma vida plena. Deus quer que você viva intensamente a vida que Ele tem para você. Deus quer que você se pareça com o Filho. Deus quer que você se pareça com Jesus. Deus quer que você seja humano. Humano perfeito e maravilhoso que Deus preparou e tem como referência o Cristo. É isso que Deus quer para a sua vida. Como que você vai viver isso? No momento em que você praticar, em que os valores do reino, os elementos do evangelho começarem a ser encarnados no teu coração, na tua alma. Quando você entender que você é perdoado, que Deus te amou com um amor que você não sabe explicar. Quando você entender, compreender que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, e isso ser interiorizado, isso ser encarnado na tua alma, na tua caminhada, na tua existência. Quando isso fizer total transformação, tiver total sentido na tua caminhada e no seu lar, no seu eu, no seu interior, na sua alma. Eu te pergunto o seguinte, você tem vontade de transformar o mundo? Eu tenho vontade de transformar o mundo, porque a minha fé me leva a ter essa vontade. Eu tenho vontade de transformar a caminhada, a existência, eu tenho vontade de transformar a minha existência, a existência da minha família, eu tenho vontade de transformar a minha igreja, eu tenho vontade de transformar o mundo. Eu tenho vontade de que os sinais do reino eles sejam cada dia mais intensos. Que toda injustiça seja, em nome de Cristo Jesus, transformada em justiça. Eu tenho vontade de que tudo isso aconteça na nossa caminhada. Agora, para essa transformação acontecer, eu preciso entender uma coisa. Eu preciso agir. Eu não posso só falar sobre o Evangelho. Eu tenho que viver o Evangelho. Eu não posso simplesmente falar a respeito da religião que me anestesia. Eu tenho que encarnar essa religião. Eu tenho que encarnar essa vida. Eu tenho que encarnar tudo isso. Eu tenho que vivenciar, eu tenho que praticar. Eu tenho que entender que Deus soprou o Espírito. Isso não é abstração, isso é realidade, isso é concretude. Eu preciso entender e encarnar na minha jornada, na minha vida, que Deus está aqui, agindo no meu coração. E eu preciso colocar tudo isso em prática.
Porque assim como ele enviou o Pai, ele me envia também. Como o Pai enviou o Filho, ele me enviou também. Existe responsabilidade em mim, da minha parte, para poder transformar em algo concreto aquilo que eu aprendo da fé. Para não virar assunto só da EBD às 10 horas da manhã do domingo, para não virar só assunto no culto semanal, domingo às 6:30 da noite, para não virar só assunto de espiritualidade das quartas às 20 horas, mas para se transformar em algo concreto e real. Que em nome de Jesus você possa se juntar a mim nesse desejo, nessa ânsia, nessa vontade de transformar essa fé encantadora, maravilhosa, potente, criativa em algo concreto e real na nossa vida, na nossa história. Porque eu sei que assim a gente vai ter o potencial de transformar o mundo, de transformar a nossa vida, de transformar a nossa família, de transformar a nossa existência, de transformar a nossa igreja em algo que agrade o coração do Pai. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Continua soprando sobre nós. Que tenhamos um coração totalmente disponível para praticar o teu evangelho. Nos livra de toda religião que anestesia, de todo determinismo tolo, de toda oração que se encontra numa atitude morna e nos leva para ação, nos leva para a prática. Que a gente fale mesmo e haja mais. Eu peço por mim, peço por toda a minha comunidade de fé, por todos aqueles que estão nos assistindo, que a fé cristã possa encantar o mundo com toda a sua potência criativa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Cristo Jesus.